Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje estamos com um clima de polêmica. Polêmica, porque sim, vamos falar da série Adolescência, que todo mundo já comentou e a gente não ia deixar para lá e ia também comentar. E queremos também falar um pouquinho da visão espiritual dessa série, né? Dessa minissérie. Se você não assistiu, assista a Adolescência, porque vale cada segundo que você assiste. Teve gente que ficou muito abalada de ver a série. E, bom, muita gente comentou, todos os meios de comunicação falaram sobre essa série, então acho que você não pode perder. Se você já assistiu essa série, deixa seu like. Se você não assistiu essa série, deixa seu like também. Entra aqui no canal Tatiana Benites. Se você está vendo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova também, deixa seu like aqui no nosso canal depois, gente. Entra aqui para dar uma força para gente. Mas também compartilha nosso vídeo, segue a gente no canal e manda recado. Manda recado para a gente, dá dicas de séries e de filmes que a gente sempre vê e a gente vai procurar saber. E se você ainda não viu, a gente já tem mais de 200 filmes e séries que a gente comentou já e fez a nossa análise espiritual no canal Tatiana Benites no YouTube. Então confere lá, que tem muita coisa para a gente aprender juntos. Bom, vou chamar o Damião aqui para falar para a gente a ficha técnica dessa série. Damião, com você. Olá aos amigos que nos acompanham aqui, mais uma sessão Pipoca Espiritual, hoje falando de adolescência, data de lançamento de adolescência, o primeiro episódio, dia 13 de março de 2025, no Reino Unido. Os criadores, Stephen Graham e Jackie Trommer, são 4 episódios, só apenas 4 episódios, com 1 hora de duração cada um deles. É um policial, drama. A série Adolescências, lançada em 13 de março de 2025 na Netflix, apresenta ali o quê? Reflexões e mergulha de forma sensível e provocativa no universo dos jovens, explorando seus desafios, seus conflitos e suas angústias. A trama gira em torno de um caso chocante de violência. Um adolescente comete o assassinato de uma colega de escola, trazendo à tona questões profundas sobre os riscos e dilemas enfrentados nessa fase da vida. A série Adolescência explora o impacto devastador de uma acusação tão grave na vida de uma família, deixando no ar a pergunta: o que realmente aconteceu, hein? Seu principal objetivo é provocar uma reflexão sobre a distância que muitas vezes separa pais e filhos, adultos e jovens, professores e alunos, em um sentido mais amplo, a desconexão entre família e sociedade. A adolescência é dolorida, é brilhante. A minissérie sobre pais e filhos. Adorei, Tati. Eu também gostei bastante. Fiquei um pouco chocada, mas eu gostei bastante também. Mas é uma realidade que a gente precisa falar aqui. Antes da gente começar a falar, eu vou trazer para vocês a nossa vinhetinha. É isso, estamos aqui hoje para falar da série Adolescência, que todo mundo já falou e a gente ainda não tinha falado, por isso a gente vai fazer aqui a nossa análise espiritual dessa minissérie. Bom, na série Adolescência, fala sobre um crime chocante e, infelizmente, é uma coisa que a gente vê que acontece ainda hoje.
né? Aliás, ainda hoje com mais frequência, isso é que é o pior, né? E aí traz essa reflexão de o que nós estamos errando, né? Por que que os adolescentes hoje têm tanto essa crise existencial, né? Nós já tínhamos isso, os nossos pais já tinham isso, né? Todos nós sabemos que a fase da adolescência, ela é a fase complicada, ela é a fase das nossas grandes provações, porque é o momento onde o nosso corpo físico se transforma, onde os nossos hormônios se transformam, os nossos neurônios se transformam. Então, tudo é uma constante transformação em nós, e nós ainda precisamos entender os nossos sentimentos, porque as coisas começam a mudar, as responsabilidades começam a chegar, então é um misto de muitas coisas acontecendo para nós, tanto fisicamente quanto psicologicamente e também espiritualmente, porque a gente entra numa nova fase, né? Então, traz para a gente essa reflexão de o que será que está acontecendo. Bom, a gente não consegue entrar na cabeça de ninguém, né? Então, a gente não consegue entrar na cabeça desses adolescentes, de saber o que que eles estão sentindo, o que realmente eles estão pensando. No entanto, a gente consegue acompanhar de perto, quando a gente tem adolescentes próximos, a gente precisa ficar próximo. Aí a história gira em torno de um menino que, vamos combinar, esse menino merece o Oscar, né? É o primeiro trabalho dele, e esse menino é um ator nato, ele é maravilhoso, né? Vamos combinar que esse menino merece todos os prêmios que tiverem aí pela frente. A gente precisa acompanhar o que eles estão aprendendo, o que eles estão fazendo, e principalmente acompanhar aqui, olha, acompanhar o celular, o computador, o tablet, com quem eles estão falando, o que eles estão vendo, porque nós já estamos numa outra geração, né? E eles hoje em dia falam outras linguagens. Eles estão buscando outras coisas que nós, na nossa época, não estávamos buscando. Então, a gente precisa conseguir acompanhar para conseguir entender um pouco do que eles precisam, estar ali para apoiar. Hoje em dia, a gente tem muitos jovens com depressão, muitos jovens com crises de ansiedade, com crises de pânico, e tudo isso por causa de coisas que são inseridas no meio deles por causa de discriminação, por causa de bullying também, mas também por causa de coisas que eles são alimentados no dia a dia através das redes sociais. E não só redes sociais móveis, redes sociais das pessoas que estão em volta deles. Então a gente sabe quem são essas crianças, quem são esses adolescentes que estão ao lado dos nossos filhos? A gente conhece? A gente sabe o que eles estão fazendo? Então, essa série gira em torno disso, né? E aí tem a responsabilidade dos pais. Eles estão acompanhando. Na série, a mãe fala muito, mas ele ficava no quarto, trancado, um garoto muito tranquilo. Ele sempre estava ali mexendo no computador dele, muito tranquilo, ele não pode ter feito algo tão cruel, né? Não pode ter sido ele. Porque ele sempre foi tranquilo, ele sempre esteve no computador, mas o que ele estava fazendo no computador? Com quem ele estava falando? Como ele era fora do computador? Então, a responsabilidade dos pais, né, de estar presentes e de entender isso da fase do adolescente, que ele, não quero a sua presença aqui, fecha a porta, tranca a porta, não quero falar com a minha mãe, não quero falar com meu pai, que é normal, mas os pais têm que estar no comando. Você não quer falar comigo, mas eu quero falar com você, eu quero saber o que você está vendo.
né? Então, é difícil, é complicado, né, Damião, tudo isso. O grande desafio, né? E a série mexe exatamente nisso, né? O que você estava comentando, muita gente se identifica muito com a série. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre as reflexões sobre a série. A série expõe aí riscos do abandono emocional. É uma reflexão forte sobre a violência estimulada nas redes sociais. Hoje é uma polarização, gente, muito grande, né? Cuidar do emocional e o espiritual do adolescente é uma questão importante. Por melhores que sejam, por mais cuidadosos e exemplares os pais, sejam eles, nunca terão absoluto controle sobre qualquer tipo de comportamento dos filhos. A violência juvenil pode ser vista como uma consequência de desequilíbrios morais e de falta de compreensão dos valores espirituais. A série te convoca para pensar sobre a adolescência nos dias de hoje, sem floreios e sem poupar o espectador da dor do tema. Os adultos não ouvem os adolescentes frustram-se. E é um espelho para a sociedade, oferecendo uma reflexão profunda sobre os desafios numa era em que acontece em grande parte no digital e nos comentários nas redes sociais. Sabemos comunicar com os nossos filhos da melhor forma? A série marca pelas perguntas que deixa, e não pelas respostas que dá. E é aí que reside o seu grande valor. Stephen Grant teve a ideia que levou a criar essa série após uma série de crimes violentos no Reino Unido entre adolescentes. Stephen Grant, que além de co-criador, ele interpreta, né, o pai do menino e entrega uma atuação marcante enquanto pai de família, transmitindo a angústia de um pai confrontado com a realidade devastadora que envolve o próprio filho. E uma coisa também que eu queria falar da realização da minissérie, né? Ela merece um especial destaque. Ele optou por filmar cada episódio em plano sequência. O que é isso? Plano sequência é uma técnica de gravação que registra uma cena completa, sem cortes, em um único take, e mantém o espectador constantemente envolvido na história, sob a pena de perder algum pormenor, se perder, né? Então, e é bacana, porque de repente você vê ele, para que parece até ter sido talvez um erro ali de gravação, quando ele está conversando com a psicóloga ali, você fez uma publicação no Facebook. Hã? Facebook? Não, não, você fez uma publicação no Instagram. Mas, e é aquilo que a Tati disse. Que trabalho excepcional, porque aquele diálogo dele com a psicóloga, gente, que trabalho maravilhoso que ficou a adolescência, né, Tati? Não, um trabalho maravilhoso e, assim, essa reflexão vale muito, né? Tudo gira em torno de um menino, mas aí a gente tem um outro garoto também, que ele aparece, que é o filho do policial. Esse filho do policial, o policial tá lá, tem as provas já, tá lá investigando ali o caso, mas quer que o menino fale, né? Eles começam a trazer essas informações à tona, né? Começam a mostrar as cenas para o menino, mostram que eles sabem, né? E trazem essa coisa da psicóloga. E o pai, que é o policial, né, que está investigando tudo isso, o filho estuda na mesma escola e o pai precisa fazer essa investigação. E aí mostra também a questão de que o pai é policial, mas o quanto ele ainda precisa aprender do filho, né? Que ele também precisa se aproximar do filho. Ele não sabe que o filho sofre o bullying que ele sofre, né? Que o menino também é discriminado na escola, e ele que ensina o pai a linguagem do jovem, né? Porque ele fala, não, ele mandou um emoji diferente. Ela mandou um emoji diferente. Você sabe o que significa isso? Não, coração. Né? Coração é coração. Né? Foi o que eu pensei também, gente. Eu também não sabia que cada cor do coração é uma coisa, né? Então, para eles, o idioma é diferente.
A linguagem é diferente, é algo novo que nós precisamos entender. Porque se a gente não entende, é um código Morse pra gente. E daí vai falar, não, mas eu sei o que ele tá fazendo. Ah, não, mandou um coraçãozinho, deve estar gostando da menina. Ah, a menina mandou um coraçãozinho, deve estar gostando dele. E, na verdade, o significado não é esse. Então, quando a gente vê alguma coisa que a gente não sabe, a gente tem que perguntar. Tem que perguntar para eles, porque são eles que sabem. São eles que têm essa realidade. Então, a convivência entre eles é um mundo à parte da convivência com a família. Então, para nós, na nossa fase da adolescência, também foi assim, né? Quando a gente estava com a nossa turminha, era uma coisa. Quando a gente está dentro de casa, com os nossos pais, com nossos irmãos e tudo mais, é outra coisa. Então, a gente precisa pensar que a gente também já passou por essa fase, que a gente tinha código com os nossos amigos, que os nossos pais não sabiam. E até hoje não sabem, né? Porque a gente nunca contou, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, né? Acontece que nessa série eles falam de uma questão que eles chamam hoje de incels, né? Que este menino seria um garoto incel. Claro que sabia o que era isso, óbvio que não, fui procurar, né, na internet o que era, né? Antes eu procurava no Google, agora eu pergunto pro ChatGPT, né? Ou DeepSeek, né? Bom, vamos para a inteligência artificial que me disse o que era, né? E daí, claro, a gente também foi procurar saber outras pessoas que estavam ali comentando, né? Que é aquele garoto que gosta das meninas, que se interessa pelas meninas e tal, mas ele não fica com elas, né? Então ele tem ele é celibato forçado, né? Então, ou seja, ele não fica com elas porque ele julga que elas são muito fresquinhas, são muito não sei o quê, né? Que elas se julgam superiores e tal, só que o que acontece, o sentimento dele é que ele está por baixo. Então, ele sempre vê a menina como uma ameaça, apesar dele gostar, apesar dele querer, né? Só que ele não fica com ela, porque ele não acha que ele pode, né? E daí, por ele estar nessa coisa de que ele não consegue, que na cabeça dele ele não consegue, né? Ela é uma ameaça. E é aí que vem essa revolta. Né? E daí, no que vem essa revolta, esse menino revoltadinho, que aparentemente em casa é um doce, porque fica trancado no quarto e não faz nada, não fala nada, né? Ele pode cometer esse tipo de crime. E daí, estudando esses perfis, né, os profissionais chegaram a este nome, né, estes incels, né? Então, olha só que interessante, né? A gente precisa entender e precisa ajudar esses meninos, precisa ajudar esses jovens, né? Porque as meninas também precisam ser auxiliadas quanto à existência desses meninos. Eu tive amigas que assistiram e elas falavam assim: nossa, gente, eu podia muito facilmente ser uma vítima, porque eu era dada como a menina que era a revoltadinha, a respondona, não sei o quê, né? E essas meninas são alvo. Né? Então, olha só a volta que isso dá. Então, é um alerta para os pais de todos os adolescentes, mas que se atentem com esses perfis, se atentem ao que esses jovens estão fazendo. Porque espiritualmente é uma fase de transição muito grande, né? E é uma fase, a fase mais complicada que nós temos. E aí a gente tem todo um contexto educacional também que está em volta, que também qual é a proximidade dos professores com eles, né? O que os professores podem fazer, quais são os limites dos professores hoje em dia,
Hoje em dia também a gente tem todo um contexto de que não pode falar sobre sexo na escola e um outro coletivo que fala, não, tem que falar sobre sexo na escola, tem que falar sobre bullying, não pode falar sobre bullying. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com como a gente fala, como é que a gente faz, porque tem esses extremos, né? E, como o Damião falou, a gente precisa do contexto espiritual. Por que que os adultos vão até o centro espírita e não levam seus filhos? Eu sou chata nesse ponto, porque eu sempre trabalhei com criança, e eu sempre briguei dentro dos centros por causa disso, e eu era a chata que falava que os pais iam e deixavam as crianças com os avós, em vez de levar para o centro. Ah, mas não tem lugar no centro para as crianças. Vai ter. Ué, se ele vai para a igreja, ele não tem que sentar ali e escutar o padre com todo mundo? Por que que a criança não pode ir para ouvir a palestra junto com o pai? Ah, porque ele não tem paciência. Ah, porque não tem lugar para a criança ficar. Vai ter que ter, né? Então, gente, é muito importante o evangelho no lar. É muito importante que você introduza as crianças e os adolescentes nisso. E é regra da casa. Ah, mas eu quero estar com os meus amigos. Tá, mas na quarta-feira à noite, às 17 horas, você vai estar em casa porque vamos fazer evangelho. E por mais que ele não goste, ele é obrigado a estar. Porque isso, gente, por mais que ele não goste, vai ficar no subconsciente dele. E é importante a questão espiritual, independentemente da religião, né? É Deus, gente, a presença de Deus, a espiritualidade nas pessoas, né, Damião? E eu peguei alguns amigos até espíritas com esse discurso, né, Tati? Não, quando ele crescer, ele escolhe. Só que aí se perdeu a oportunidade ainda, quando criança, quando jovem, de conhecer a doutrina espírita. Se ele não quer seguir depois, problema dele. Aí ele escolhe. Mas o pai teve a oportunidade de oferecer esse contato com a doutrina espírita, sabe? De parar e falar, a doutrina espírita é essa, é a que seu pai frequenta. Se você vai querer depois, futuramente, seguir, é o que você acabou de dizer. A semente está plantada. Pode depois ele seguir outras coisas, pode depois ele se aproximar e falar, meu, é aqui, eu acredito nisso mesmo, e vamos embora, né? E eu queria falar um pouco, tanta gente falou sobre a série, o Rossano Klinge, né, que é espírita, é psicólogo, é palestrante, é escritor. Eu vou pegar um trechinho que ele colocou até no LinkedIn. A série Adolescência, lançada pela Netflix, não é apenas uma produção de entretenimento, é um choque de realidade. E essa trama escancara como nossos filhos podem ser sugados por um mundo sombrio e violento, bem diante dos nossos olhos, atrás das telas, aparentemente inocentes. O que todo pai precisa saber agora: radicalização e velocidade digital. Algoritmos das redes sociais são projetados para manter nossos filhos presos em bolhas de extremismo, normatizando discursos de ódio e violência com uma eficiência assustadora. Você tem ideia do que seu filho vê diariamente na internet? Cultura em céu, um ódio que se alimenta em silêncio. A adolescência revela, sem rodeios, a mentalidade perigosa dos incels, que até estava falando. Homens, jovens que culpam as mulheres por suas próprias frustrações emocionais. Redes sociais, a armadilha dos likes e do cancelamento, a busca desesperada por aceitação, validação online, pode levar jovens a caminhos sombrios e perigosos. A obsessão por likes, o medo do cancelamento, o isolamento social, o alimento ou comportamento destrutivos e potencialmente fatais, a urgência do diálogo aberto. Pais, é hora de romper o silêncio. Precisamos criar espaços seguros e sinceros dentro de casa, onde nossos filhos possam compartilhar seus medos e inquietações, sem medo de julgamento ou censura. O diálogo aberto pode salvar vidas. Ensine seu filho a questionar, identificar e rejeitar conteúdos extremistas. Promova o pensamento crítico, a empatia, o respeito como armas contra o ódio. A adolescência não é um entretenimento, não, é um grito de alerta. Pais, estejam atentos. Monitorar não é uma opção, é uma necessidade urgente. Conversa, dialogue, instrua. A proteção dos nossos filhos começa dentro de casa e precisamos de agir
Assinado Rossandro Clige. Partir. É isso, é urgente, né? E aí a gente fala muito do menino, né? E essa mãe que perdeu essa filha? E esses pais que estão sofrendo por causa do ato de um outro filho, né? Como é que fica essa família que se desestruturou porque uma filha foi assassinada? Espiritualmente, a gente tem a parte que fala das mortes prematuras, né? E aí a gente vai falar, né? Tem uma parte no Evangelho que fala, se fosse uma pessoa ruim, não tinha ido embora, né? Não tinha morrido. Mas as mortes prematuras também estão aí para ajudar a gente a entender a continuação da vida, né? Ela foi porque também ela precisava desse tempo curto aqui na Terra para ensinar algumas coisas aos pais, para aprender algumas coisas que ela não aprendeu numa vida anterior, né? E aconteceu isso com ela. Então, espiritualmente, né, essa família que se desestruturou precisa de muita ajuda também, né? Esse espírito que foi dessa maneira cruel, como é que ela está? Então, são coisas que a gente precisa se preocupar, gente. A gente precisa fazer muitas vibrações, muitas orações. Toda segunda-feira eu faço as vibrações no meu canal, né? Pensando nessas famílias, pensando nessas pessoas. Porque a gente tem também a questão, tem muitas questões nesse filme, né? Tem a questão da terapia, né? A terapia maravilhosa, inclusive, essas cenas da terapia são maravilhosas, as cenas que tem, né? É muito útil, gente. Terapia é coisa que todo mundo necessita. Não é para quem tá louco. Não é esperar dar o problema para depois levar alguém para terapia. Não estou me sentindo bem, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu faço da minha vida. Já vamos nos preocupar, vamos para uma terapia. Vamos nos entender? Vamos entender o que está passando com a gente? Isso é importante. Isso é importante. Essa série Adolescência é um chamado, gente, para todos nós. Né? Para que nós olhemos para o adolescente, sim. Mas o que nós estamos fazendo agora por nós ou pelos outros, né, que pode mudar um pouco isso. O que eu tenho que fazer também para me ajudar a me entender, a entender os meus sentimentos. Então, é importante, a terapia é importante e, volto a dizer, a espiritualidade é importante. E se você é pai, se você é mãe, leve seus filhos ao centro espírita, se você é espírita. Se você está em qualquer outra religião, leve o seu filho com você. Porque a espiritualidade é importante. É importante tratarmos do corpo, da mente e da alma. Né? E as crianças que frequentam um local religioso, que tem uma base sólida dentro de uma espiritualidade, elas, por mais que elas tenham problemas, que elas não se conheçam, que elas tenham problemas emocionais, elas têm um entendimento diferente. Né? Então, eu sou muito chata para falar sobre essas coisas, porque eu acho que todas as crianças deveriam participar, né, dos cultos do Evangelho no Lar. É obrigada, sim. Ah, mas ele não gosta, não posso obrigar meu filho. Você pode, se é pai, se é mãe, você vai obrigar, né? Tem que obrigar.
né? Mas ele não gosta. Ele vai, mas ele não gosta. Eu tinha que fazer tanta coisa que eu não gostava quando eu era pequeno, né? Quando eu era mais jovem, porque até eu ser dona de mim, e daí eu aprendo, e daí eu vou para o caminho que eu quiser. Mas até então, os pais têm que tomar essas rédeas, né? E é urgente, né? Os centros estão cheios de pessoas que estão mais velhas, pessoas da terceira idade, que não dão continuidade a isso dentro das suas próprias casas, né? E essa é uma preocupação minha, pelo menos, né? O que será desses centros amanhã? Né? Quem é que vai estar ali no comando amanhã? Como é que vai ser? Então, vamos pensar também nessa continuidade e nessa responsabilidade espiritual que nós temos. Fiquei muito séria, gente, mas é isso. Adolescência, assistam. E já passei do horário, o pessoal da TV vai querer gritar comigo. Mas deixa seu like, se inscreve no canal. Aqui, ó, no canal Tatiana Benítez, se você está vendo a gente da TV, ou se você está ouvindo a gente pelo rádio, entra no YouTube depois, deixa seu like para mim e compartilha com o pessoal. Tem muito vídeo que a gente já comentou, gente. Deixa seu comentário aqui pra gente. Um beijo e semana que vem tem mais. Tchau, tchau.